Fala amigos e amigas do AgroConnection, este é um corte do AgroConnection Vídeos, então te inscreve no canal, aperte o sininho, comentem e bora pro vídeo. Eu vou começar contigo, Marcos. Eu sei que você viaja bastante o estado aí, me acompanha, inclusive em várias viagens. Qual que foi a tua impressão lá desde o início do plantio? Dá um overview assim para nós uma geralzona aí do que você pensou e o que você acha aí sobre a safra de soja de milho dentro do estado. Tá certo. Que nem você falou, Carlos, a gente teve assim um plantio mais cedo, a gente viu essa dificuldade, né, na emergência da cultura e tudo mais, mas após isso, como foi uma safra diferenciada aqui na questão de volume hídrico, a gente, assim, rodando o estado de leste a oeste, você via assim as lavouras todas muito boas, né? Assim, quando o pessoal realmente comentava no início aqui para mim que as médias ficavam em 35, 40 bushels ou sacos por hectare, eu acabei que eu comecei a não acreditar, porque eu falei assim, realmente a soja aqui tá muito bonito, o milho nem se fala, realmente me surpreendeu, né? Assim como eu venho de uma experiência ali de trabalhando no Tocantins, vendo um milho segunda safra ali, onde a gente batalha bastante para ter produtividades ali dos seus 110, 120 sacos de média. Realmente me chamou muita atenção o milho na região, principalmente aqui nessa região aqui do Red River Valley, né, próximo a Fargo, que realmente as culturas chamam bastante atenção. Você chegou a ver alguma coisa em relação à produtividade de milho que te chamou a atenção? Chegou a conversar com alguém que colheu, estava colhendo 180, 200 sacos, 150? O que o pessoal tem falado? Pois até na entrevista que a gente fez com o produtor, né, com o Joe aqui na região, ele comentou que assim o custo dele do milho fica em torno dos 180 sacos, o que realmente assim me assustou bastante. Com certeza nisso daí tem envolvido, né, o arrendamento da área e tudo mais, mas realmente aqui o produtor ele tem que colher muito mesmo para poder pagar as contas, né? A margem bem estreita. E ele estava ali numa expectativa dos seus 190, 200 sacos, né? Assim como ali no meio do estado, ali na região de Minot, também a gente viu um milho excepcional em Minot, Carrington. A gente viu esse milho aí de uns 180 sacos para cima, né? Próximo aos seus 200 sacos. Então, realmente me impressionou. Eu E consegui ver um vídeo, só para complementar, eu vi um uhum, vídeo que tu gravou recente até, Marcos, que o que me parecia das espigas é que a polinização foi excelente, uhum. diferenciação, e agora o que talvez pudesse trazer o rendimento para baixo seria o acúmulo de amido no grão, né, o enchimento de grãos. Não sei se tu observou que daqui a pouco pode estar aí a decepção e também o sucesso do produtor, né? Não, pois assim como é o que eu ia falar, né? O que eu observei é que a safra se desenvolveu muito bem, principalmente para o milho. Aqui você não vê muito problema com praga, né? O que seria a maior praga do milho aqui seria a larva alfinete, né? Para a gente. É, e realmente, assim, eu não identifiquei nenhum problema com praga, doença, muito pouco, né? A gente não tem muitas manchas ou até ferrugens, né? Que são doenças que aparecem mais em clima quente. E realmente o problema que eu enxerguei, assim, seria mais essa. Você vê que no final do ciclo, no processo de enchimento ali, você já esgota, né, a capacidade por não ter colocado tanto nitrogênio ou muito potássio. Essa relação não está muito boa, a gente não tem um enchimento do quanto a gente poderia ter, né? Então, mesmo tendo produtividades que, na minha opinião,
são excelentes, a gente poderia chegar a ter melhores produtividades ainda. Karen, você quer colocar alguma coisa aí dentro que o Marcos falou? Talvez um pouquinho mais a soja? Ah, eu queria mais colocar números assim que eu puxei, porque eu acho que o Marcos deu um panorama bem legal assim. Para a soja, né, como eu conversei com a Ana, ela colocou aí 35 bushels por acre, o que dá mais ou menos 40 sacos por hectare de média do estado, né? Mas tem essas discrepâncias aí de 15 a 55 bushels por acre. E para o milho, né, o último relatório aí do USDA que saiu em setembro colocou lá 145 bushels por acre, o que dá aí uns 160 sacos por hectare, que é quase aí 3% a menos com relação ao ano passado. Não, muito bom essas colocações, né? Eu acho que aqui ficou bem conversado sobre a Dakota do Norte, né? De como foi a safra. E eu participo toda terça-feira de manhã, das 8 às 9 da manhã do nosso horário daqui, de uma conversa com cerca de 40 a 60, dependendo do dia, especialistas e extensionistas do estado, né? E aí a gente faz essa conversa toda terça de manhã para realmente atualizar sobre a safra, né? E o que eu escutei, né, foi é, bastante do que a gente discutiu aqui, mas produtores vendo a soja muito bonita, da beira da estrada, né, com a expectativa muito alta de 50, 55 sacos, mas quando vai lá, coloca a máquina, estava colhendo 40, 45 sacos, né? Então, uma certa decepção, né, baseado naquilo que se esperava que acontecesse, né? E ao mesmo tempo, produtores que não têm um manejo muito bom, e o que, né, claramente revela que tem muito a se melhorar aqui na Dakota, produtores colhendo 25, né? Esse produtor não paga a conta, né? Porque o custo da soja aqui, a gente tá falando de 30, 35 sacos, né, para custo de produção. Então, mas de qualquer forma, como falado antes, a soja ela entra muito na rotação, muitas vezes pelo herbicida, né? Pelo controle de plantas daninhas. Então, vamos ver como é que vai para a sequência aí. Eu vou. É muito parecido com a soja na várzea, né? No sentido Uhum. que a prioridade é o arroz, né? O arroz aqui no Rio Grande do Sul, né? O arroz que é altamente produtivo, é mais ótimo para aquela região, mas a soja entra muito para a questão de limpeza de área, né? Deve ser a mesma lógica aí para a Dakota do Norte.